Fala aí pessoal, estamos aqui continuando a nossa playlist aqui na quarta aula, né? Que vai ser sobre EDOs de primeira ordem não lineares, especificamente o caso da equação de Bernoulli, tá? A gente vai ver o que é essa equação de Bernoulli e a gente vai ver que ela é um caso de uma EDO não linear e a gente vai ver como que resolve isso, né? Como que você resolve isso, beleza? Então vamos lá para a aula de fato. Então vamos lá. Uma equação não linear do tipo Bernoulli é uma equação desse tipo aqui, tá? Primeira derivada mais um coeficiente q de x, pode ser variável ou não, vezes y igual a um r de x vezes um y elevado a uma potência n, certo? Onde y, lembrando que é a função solução. Perfeito? E y também é a variável dependente, né? Ela depende de x. X é a variável independente, perfeito? Lembrem disso. Então, por que nesse caso aqui não é linear? Não é linear porque y está elevado a um certo expoente, beleza? Onde esse expoente é um número real, perfeito? E aí, como é que a gente vai resolver uma equação dessa forma, que tem essa estrutura aqui, não linear? Bom, se n for diferente de 1, beleza? Então você vai usar uma transformação, você vai definir uma nova variável lambda, por exemplo, e dizer que essa nova variável lambda vai ser igual a y elevado a 1 menos n, onde esse n é o expoente que aparecer aqui, perfeito? E aí essa transformação vai reduzir a equação de Bernoulli a uma equação linear em lambda, justamente em lambda. Bom, basicamente o que você está fazendo aqui? Uma substituição de variável de maneira que essa tua EDO, que é não linear e você não sabe como resolver, vira uma EDO linear e você sabe como resolver essa EDO linear, tá? Basicamente isso que a gente vai fazer aqui, perfeito? E aí como é que a gente vai fazer isso? Vamos partir justamente aqui desse pressuposto, perfeito? Vamos lá. Então, primeiramente a gente vai pegar a expressão, tá? Essa daqui. E o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar toda essa expressão aqui por esse fator. Multiplica por 1 sobre y na n, tá? Que é para ele sumir daqui. E aí, sumir entre aspas, né? Bom, o que você vai fazer? Y' vezes 1 sobre y na n, você pode escrever assim, ó, y na menos n vezes y' mais q de x y sobre y na n. Isso é igual a um r de x. Perfeito? E aí é o seguinte, y na menos n vezes y' mais q de x. Bom, aqui você tem que usar recursos de divisão de potência, né? Divisão de potência. Aqui eu conservo a base e subtrai os expoentes. No caso de cima, que é 1, menos o de baixo, 1 menos n. Isso é igual a r de x, perfeito? Só que lembra que a gente definiu essa transformação, né? Uma transformação desse tipo aqui, ó. Perfeito? Então, onde é que isso aparece? Isso aparece bem aqui, ó. Né? Não é verdade? Tá? Então, próximo passo. Perfeito. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é o seguinte, olha. Se eu definir essa transformação aí, ó, repara que o lambda ele vai ser uma função de x também. Por quê? Porque o y é uma função de x, tá? Que está elevado a 1 menos n. Então, o que eu posso fazer? Eu posso tirar a derivada desse lambda em relação a x. Eu vou ter a derivada desse cara aqui, que vai ser 1 menos n, y na 1 menos n menos 1, certo? Esse 1 vai embora com esse cara e eu vou ter 1 menos n, y na menos n. Perfeito? Bom, consequentemente vai me sobrar o quê? Vai me sobrar aqui lambda linha, né? Aqui reescrevendo, eu estou reescrevendo esse cara aqui com outra notação, tá? Lambda linha, deixa eu escrever só um pouquinho mais para baixo. Lambda linha vai ser 1 menos n, y a menos n, perfeito? Perfeito. E aí,
se eu isolar o y na menos n, eu vou ter o lambda' dividido para 1 menos n. Perfeito? E agora, o que eu faço? Eu tenho o y na menos n em função de lambda', e eu tenho esse cara aqui também em função de lambda', ele é o próprio lambda, né? De acordo com a transformação que a gente estabeleceu. Aí o que eu faço? Eu vou substituir esse cara bem aqui, ó. Perfeito? Vou substituir esse cara aí. Vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Lambda' sobre 1 menos n mais q de x. Lembra? Y não menos n é o próprio lambda, né? Isso é igual ao r de x. Para ficar melhor ainda, eu posso multiplicar tudo isso aqui por 1 menos n, tá? E aí vai ficar como? Vai ficar explicitando a dependência agora, eu posso escrever assim, ó, mais 1 menos n q de x, coeficiente lambda, isso é igual a rx 1 menos n. Pronto. O que é isso? Eu cheguei em que, né? Eu cheguei em uma equação diferencial linear, né? Percebam que essa equação é uma equação diferencial de primeira ordem linear. Beleza? Então, eu saí de uma função, de uma equação diferencial que é não linear e agora ela é linear. Só que qual é a diferença? A diferença é que eu fiz essa mudança de variável, né? Eu defini essa mudança de variável lambda tal que ela é y na 1 menos n. E aí o que vai acontecer? Você vai resolver essa equação linear, essa equação diferencial linear, você vai achar o lambda. Você vai achar o lambda, né? Quando você achar o lambda, automaticamente você vai poder achar o y, por causa dessa relação aqui, né? Você vai ter o n, pronto, você vai poder achar o y. Então, dessa maneira que você vai conseguir resolver a equação de Bernoulli, né? Perfeito? E vamos agora para um exemplo para ver de fato como é que isso funciona. Fechou? Bom, vamos lá então para o exercício. Resolver essa equação diferencial aqui. Bom, vocês já veem aqui que ela é não linear, certo? E essa equação aqui não está na cara, mas a gente pode deixar ela na forma da equação de Bernoulli. Perfeito? Bora lá. Lembrem que a equação de Bernoulli, de maneira geral, ela é dessa forma aqui, tá? Y igual a um r de x, um certo y elevado a um n, a um expoente, que é justamente o termo não linear dela, que é justamente nesse caso aqui, esse y ao cubo aqui, perfeito? Tá, então o que acontece? Vamos deixá-lo da forma de Bernoulli, que vai ficar assim, menos y, tudo isso igual a menos xy ao cubo e na menos 2x. Para deixar melhor ainda, a gente pode reescrever isso assim, ó, y menos y igual a menos x, né, e na 2x y ao cubo. Perfeito? E aqui a gente identifica o que de x é quanto? Menos 1. E o r de x é quanto? Menos x e na menos 2x. Perfeito? E a gente identifica ainda que, nesse caso, n é igual a 3. Então, a nossa transformação, para deixar isso aqui linear, vai ser uma função alfa de x. Eu estou usando alfa só para mostrar que agora há pouco a gente usou lambda, só que a gente pode usar qualquer outra letra, tá? Não tem problema. Beleza, então a nossa transformação ela vai ser y na 1 menos n, né? Só que n é 3, então vai ser y na 1 menos 3, que por sua vez vai ser y na menos 2. Perfeito? Esse vai ser o nosso fator aqui que a gente vai linearizar. Bacana? Então, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar, na verdade, eu vou pegar essa equação aqui, tá? Ctrl+C, Ctrl+V.
E eu vou multiplicar toda ela, lembra, né? Lembrem que tem que fazer. Multiplicar toda ela por 1 sobre y ao cubo. Perfeito? Isso aqui eu vou ter y na menos 3, y' menos, aqui vai ser y na menos 2. Aqui eu vou ter menos x e na menos 2x. Perfeito? Perfeito. Seguinte, eu já tenho aqui, né, 50% do trabalho feito. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tomar a derivada de alfa em relação a x. A derivada de alfa em relação a x vai ser... lembrando que alfa é isso aqui, tá? Alfa é isso aqui. Então, a derivada disso aí vai ser quanto? Vai ser menos 2y na menos... Isso aqui é como se a gente tivesse uma regra da cadeia, tá? Percebam, olha. Derivada do de fora aplicada no de dentro, que no caso é y, vezes a derivada do de dentro, que é y. Então, vai ficar y'. Fechou? Consequentemente, eu posso reescrever isso aqui como alfa', que é igual a menos 2y na menos 3 vezes y', e isso pode ser escrito como alfa' sobre menos 2, que é igual a y na menos 3 y'. Fechou? Perfeito? O que a gente vai fazer agora? A gente vai substituir esse cara aqui e esse cara aqui aqui, ó, na nossa equação em y, e deixar ela agora linear em função de alfa. Vai ficar alfa' de x sobre menos 2, tudo isso menos, lembrem, quem é y na menos 2 é o próprio alfa, né? Alfa de x. Tudo isso igual a x, menos x e na menos 2x. Perfeito. O que eu posso fazer ainda? Posso multiplicar tudo isso por menos 2, né? E aí eu vou ter o que? Eu vou ter alfa' mais 2α, que é igual a 2x e na menos 2x. Perfeito? Fechou. Pronto, olha. Transformei a equação que não era linear em y em uma equação linear em alfa. Perfeito? E essa equação aqui, essa equação linear em alfa, a gente sabe resolver da aula passada, né? Como é que a gente sabe resolver essa equação? A gente sabe resolver ela pelo fator integrante. Perfeito? Vamos lá. Pelo fator integrante. Vamos identificar quem é quem aqui, tá? Beleza, vamos identificar quem é quem. O Q de x, nesse caso... Opa. Q de x, nesse caso aqui, é 2, tá? Q de x é igual a 2. R de x é 2x e na menos 2x. Perfeito? Vamos lá. Lembrem que o fator integrante, como é que eu resolvo? O fator integrante, eu vou ter 1 sobre o fator integrante, que multiplica a integral r de x vezes o fator integrante dx mais uma constante, certo? Isso aqui já é fator integrante, isso não tem mais a ver com o método de Bernoulli. E o fator integrante ele é dado por e na integral de q de x, certo? Q de x dx. Ele é dado por isso aqui, perfeito? Então, como é que a gente vai fazer? Vamos lá, vamos primeiro encontrar o fator integrante. Para esse caso, o fator integrante vai ser, então, 1 e na integral de 2 dx. Isso aqui vai dar e na 2x, certo? Sem bronca, sem bronca. Integral fácil aqui de resolver, sem bronca. Beleza. Vamos lá, então. Já achamos o fator integrante. Então, a gente vai achar alfa agora, alfa de x. Alfa de x é 1 sobre o fator integrante. Integral de r de x. Quem é r de x é 2x e na 2x. É isso, certo?
Não, menos, que é menos, tá? Perfeito. Vamos lá então. Vezes o fator integrante. Quem é o fator integrante? E na 2x. dx. Mais uma constante. Perfeito. O que acontece aqui, esses caras aqui, você tem que usar as propriedades de potência e você vai ver que você conserva a base e soma os expoentes. Se você somar 2x com menos 2x, isso vai dar zero, né? Então, vai dar e, isso aqui vai dar e elevado a zero, isso vai ser 1. Né? Todo número elevado a zero é igual a 1. Então, o que vai acontecer? Isso aqui vai ficar assim. 1 sobre e no 2x. Esse 2 é uma constante, sai da integral. Integral de x dx mais c. Perfeito. Isso aqui vai dar 1 sobre e na 2x. Essa integral aqui vai dar x ao quadrado sobre 2. O 2 que vai aparecer aqui vai embora com 2 aqui de baixo, tá? Então, eu vou fazer mais explícito, né? Para ficar bacaninha, né? Sobre 2 mais c. Esse 2 vai embora com esse cara aqui. Vamos abrir mais uma página. Então, nosso alfa de x vai ser 1 sobre o fator integrante, que é 2x, que vai multiplicar x² mais c. É isso? Vamos ver. Vai embora esse 2 com esse. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, alfa de x é 1 sobre e na 2x, x ao quadrado, mais c e na menos 2x. Pronto, essa é a nossa solução geral. Essa é a solução geral para equação em alfa. Para equação em alfa, tá? Bom, essa é a solução geral para equação em alfa, mas lembre que não é isso que a gente quer, né? A gente quer a solução para y, né? Só que a gente lembra que alfa de x é igual a y na 1 menos n, que nesse caso n era 3, então é igual a menos 2. Ou eu posso reescrever isso também como 1 sobre y, só um momento, 1 sobre y ao quadrado. Consequentemente, o que eu posso fazer aqui? Eu posso, dessa relação aqui, eu posso tirar que y ao quadrado é igual a 1 sobre alfa. E passando o quadrado como raiz, y é igual a 1 sobre raiz de alfa, tá? Tá beleza? Então, eu posso reescrever isso aqui também, pelas propriedades de potência e raiz, que y é igual a alfa na menos 1 meio. Perfeito? Então, em y, como é que fica a nossa solução? Vai ficar essa solução aqui, só que elevado à potência menos 1 meio, tá? Então, vai ser basicamente isso aqui, ó. E na menos 2x, x ao quadrado mais c e na menos 2x, tudo isso a menos 1 meio, tá? Ou também, se você quiser, você pode reescrever isso como 1 sobre a raiz de tudo isso aí, tá? Pronto, pode ser assim também, não tem problema nenhum. E assim a gente chega na solução daquela nossa equação não linear, tá? Bom, certo? Chegamos na solução. O que a gente fez aqui? Percebam, novamente. Em que consiste esse método? A gente tinha uma equação diferencial que era não linear e a gente não sabe como resolver ela, tá? E a gente quer facilitar o problema, beleza? Então a gente pegou a equação que não era linear, transformou em uma equação linear através da mudança de variável em alfa. Só que eu quero o resultado para y, eu quero a função y, não quero a função alfa. Só que eu acho alfa, e como eu tenho uma relação entre as duas, eu consigo achar a função y. Perfeito? E de maneira mais fácil, né? Porque eu transformei numa equação linear e agora eu sei resolver. Perfeito? Então, essa aula vai ficando por aqui.
Fechou? Vejo vocês na aula que vem, beleza? E até mais.